Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva e que essa palavra seja uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus, tudo o que Ele tem para cada um de nós em abundância, em nome de Jesus. Na verdade, a gente vai começar o nosso estudo bíblico, né? E o estudo bíblico, a gente direciona o estudo bíblico para que a gente aprenda. Então eu digo, nós aprendamos, não só você, mas nós, você e eu. Então todo o estudo bíblico, nós cremos que é inspirado por Deus e a gente busca dentro da palavra, né? Assim mesmo. Então, alguns temas que nós trazemos aqui são temas de dúvidas de pessoas que querem saber, pastor, isso aí é assim, é assado. Então, aí, o que nós fazemos? Nós vamos estudar, vamos buscar, vamos pesquisar, e aí montamos um estudo e trazemos esse estudo para você. Os estudos que a gente faz, nenhum deles é conclusivo, ou seja, olha, o que eu falei está falado. Não, o único que pode fazer isso é Deus, né? E ele não faz isso, ou ele não está fazendo isso por enquanto, né? Pode ser que ele faça, mas ele não faz isso. Então, nossos estudos, todos eles, a gente pode repetir, colocando mais algum adendo, ou a gente pode fazer adendos em estudos novos. Olha, quando nós falamos assim, era assim, agora vemos dessa forma, enfim. Porque o Espírito Santo ele dá liberdade, né? E o nosso Deus é vivo, um Deus vivo que está sempre aí junto de cada um de nós. E cada vez que a gente vai buscar um pouco mais, se aprofunda um pouco mais na palavra, ele se revela a cada um de nós. Esse é a maravilha de estudar e a maravilha da gente descobrir os mistérios que Deus tem colocado na palavra. E a gente vai buscando e vai aprofundando, e Deus vai mostrando, vai revelando, e ele vai crescendo. Cada vez que a gente conhece um pouquinho mais dele, ele cresce nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele se manifesta através das nossas vidas. Uhum. Nós terminamos uma série de 35 estudos, verdade? Sim. 35 estudos sobre os 35 milagres que a Bíblia tem registrado de Jesus, né? E hoje nós vamos falar de um outro assunto. Um tema que algumas pessoas já me perguntaram, e uma delas disse que eu me comprometi em fazer um estudo para ela, né? Uhum. Então, olha, eu vou fazer um estudo. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que é muito interessante e é muito preocupante, né? Nós vamos falar sobre pecadinho e pecadão. O que a Bíblia fala sobre isso? Isso é bíblico, não é bíblico? Como é que a gente vai tratar esse assunto, né? Na verdade, antes de a gente começar esse assunto, a gente não pode falar de pecado sem ter alguns conceitos antes. Os conceitos que nós vamos dar, eles não são estudos, são conceitos. Ou seja, nós podemos até preparar um estudo sobre isso, mas eles não são estudos, eles são conceitos para que você e eu possamos entender esse negócio de pecadinho e pecadão, esse negócio de pecado, como é que a coisa funciona. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito da graça. O que é graça? Né? Muitas vezes a gente faz um trocadilho que graça é de graça, né? Mas o que é a graça de Deus? É importante lembrar que, de novo, né, esse não é um estudo sobre a graça, é somente uma definição para podermos estudar sobre os pecados, pecadinho e pecadão. Acho que fica mais fácil pontuar algumas coisas para a gente se situar, né, nos conceitos, para também não ter mau entendimento de palavras. Exatamente. Então, vamos começar falando da graça. Primeiro, um conceito que a gente tem que ter é o que é a graça de Deus. Graça é um favor ou uma benevolência que você e eu
não merecemos. Por isso a teologia apresenta a definição clássica da graça como favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos de Deus, é dele que a gente recebe. Nós não recebemos a graça de mais ninguém. E nós recebemos sem que nós tenhamos direito ou merecimento para receber. Eu acho que isso que é a graça. Deus dá para você e para mim, não por méritos. Nós vemos aí, por exemplo, para você ser promovido numa empresa, você é promovido pela tua capacidade, você é promovido pela meritocracia. Mas com Deus não existe meritocracia, existe graça. Meritocracia é quando você merece. Então você trabalha, você estuda, né? Então você desempenha determinada função, então você merece ocupar aquele cargo. Agora, a graça não. A graça, primeiro, a gente não tem a gente não tem motivos para merecer essa graça. Nós não temos estofo, nós não temos qualificação para merecer essa graça. Essa graça é algo que vem de Deus. É um favor que nem você nem eu merecemos. No sentido do exemplo que você deu, você quer dizer que pode receber a graça até desde um CEO de uma companhia até um estagiário que acabou de entrar na empresa. Exatamente. E Ou tudo seja, por igual. é tudo por igual. A graça de Deus, ela não depende dos anos que você frequenta a igreja, ela não depende do teu tempo de conversão a Jesus, do teu tempo de entrega da tua vida para Jesus, ela não depende do teu grau de instrução, ela não depende se você tem universidade, se você tem MBA, ela não depende nada disso. Ela não depende do teu status financeiro. Ela não depende disso. Na verdade, a graça de Deus, ela vem de graça. Nós podemos lembrar dos dois ladrões que estavam na cruz junto com Jesus? Sim. E um deles, que reconhecia Jesus como filho de Deus e foi humilde, né? E Jesus falou para ele que ele ia estar já com ele na glória junto do Pai, né? Ou seja, Tão rápido. ele recebeu a graça. Né? A graça, ela está sobre a nossa vida, ok? Mas como é que eu me apodero dessa graça? Como é que eu me aposso? Seria como eu recebo essa graça e posso Como eu tomo usufruir, posse dessa como eu graça? posso usufruir dessa graça. Ou seja, é pela graça. Como é que a gente pode fazer isso? Somente através de Jesus. Somente através da entrega da nossa vida para Jesus. Quando falamos sobre o que é graça e o seu significado bíblico, geralmente temos em mente a salvação. O que vem na nossa mente é a salvação. A Bíblia ensina a salvação pela graça mediante o quê? A fé. Ou seja, a graça, eu só posso receber a graça mediante a fé, receber essa salvação mediante a fé. Essa graça que salva, normalmente, é chamado na teologia de graça salvadora. Ou seja, essa graça que está na palavra do Senhor, o significado bíblico é graça salvadora. Mas o favor de Deus para com os homens também pode ser visto em outras instâncias, e não somente nas questões da salvação. Esse tipo de favor mais geral de Deus, estendido para toda a humanidade, é chamado de graça comum. É uma graça que é distribuído para todo mundo. Em todos esses sentidos, porém, a graça de Deus jamais é o cumprimento de uma exigência, mas sempre é uma prerrogativa divina.
O que é uma prerrogativa divina? É um direito especial, inerente ao seu cargo, inerente você merecer ou não. Então, você tem essa prerrogativa que é dada por Deus para você e para mim. Ou seja, todas as pessoas podem ter essa graça? Todas as pessoas podem ter essa graça, né? E eu creio que nós vamos fazer um estudo sobre graça, né? Porque a gente precisa fazer um estudo sobre graça. Bom, o significado da graça na Bíblia traduz alguns termos hebraicos e gregos. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra em indica um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Então, se você for nos originais, né, e ver lá o escrito em hebraico em, que significa graça, mas num contexto de um favor não merecido. Também a gente tem no Antigo Testamento o termo recede, que é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência. A benevolência que é distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Então, o significado da graça pode ser para uma benevolência ou, ou pode ser por um favor não merecido recebido de alguma pessoa. Então você quer dizer que assim, Deus, com todo poderoso que Ele é, porque a gente sabe que a gente fala, às vezes as pessoas falam, Deus todo poderoso que está lá no céu, mas Ele pode nos alcançar aqui? Sim, ele tá lá no céu, mas ele está aqui também. É a onipresença, onipotência e onisciência desse Deus. Então a gente vê a graça na Bíblia falando no hebraico. Hebraico é que é o Antigo Testamento. E como fica agora no Novo Testamento? O Novo Testamento, que é em grego, né? O termo mais usado para graça é do grego charis. Charis, esse termo era usado com um significado muito amplo na literatura grega, mas sua aplicação mais básica geralmente enfatizava o sentido de favor, o sentido de perdão, o sentido de consideração favorável, um sentido de gratidão, né? Esse era o chás que é visto no Novo Testamento, ok? Mas tem uma outra palavra também. Tem uma outra palavra no Novo Testamento que é muito usada, que é a eleos. Eleos. É uma palavra meio complicada, mas que possui o sentido de misericórdia. Mas geralmente é traduzida pela palavra graça. Misericórdia e é traduzido pela palavra graça, por se ajustar melhor ao sentido pretendido no texto. Mas, sem dúvida nenhuma, a palavra é capaz de transmitir de forma completa o que de fato significa a graça. Não existe uma palavra que a gente possa exemplificar ou substituir a palavra graça. Não existe. Na verdade, o significado de graça só pode ser compreendido adequadamente à luz da obra de Cristo. Eu não posso entender a graça se eu vou querer usar a minha lógica, eu vou querer usar a minha ótica, eu vou querer trazer para dentro do meu mundinho. Eu não vou conseguir. Por isso, nós temos que ver a ótica de Cristo. Nós temos que ver através de Cristo. Por isso a gente sempre fala, né, que nós não podemos perder a visão de Cristo, a visão da cruz, a visão da ressurreição. A gente não pode perder isso, porque quando você e eu perdemos isso, a gente começa a, a, a esbarrar em picuinhas.
em coisas que, na verdade, não levam a nada, e a gente acaba deixando de fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida por causa dessas situações, porque o nosso foco foi desviado. Na verdade, a nossa lógica é muito pequena, né? Então você acaba querendo quantificar as coisas, ou ter um volume, ter um número, ou ter uma quantidade. Então, esse é o nosso entendimento, mas eu creio que Deus quer mostrar uma coisa muito maior, não? É Para isso cada aí, um. A é isso misericórdia aí, dele é maior do que qualquer coisa. a graça. A graça. A misericórdia é a graça. Ai, então, isso é tremendo, né? A misericórdia é a graça. Lembra que eu falei no início que a gente tinha que estudar, tinha que definir dois termos. O primeiro era graça, né? E o segundo termo que a gente não pode deixar de falar é do perdão. É do perdão. E aí você me perguntaria, ok, pastor, o que é o perdão? O que é o perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de alguma coisa que alguém fica devendo para você. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, de qualquer raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Sentimentos que nos opõem a estarmos com determinadas pessoas. Sentimentos que eu creio que nós fizemos um estudo já sobre perdão. Já. Não, foi uma pregação que nós fizemos sobre perdão, não foi um estudo, não. Mas nós vamos fazer um estudo sobre perdão. Nós falamos sobre liberação de perdão, né? O que era a liberação de perdão. Mas o perdão é isso, é quando você se livra das coisas. Você esquece? Não, você não esquece, você só se livra. Na verdade, você pode perder uma codependência, né? Quando você se sente devedor de uma pessoa, você está dependente dessa. Quer dizer, quem quiser pagar a dívida vai estar dependente de pagar a dívida, né? Ou quem tem um ressentimento com a pessoa sempre vai estar assim codependente disso, porque isso afeta toda a sua vida, não? Pois é, quando você não libera o perdão, você fica codependente da outra pessoa. Por quê? Porque você vai pensar na outra pessoa com raiva, com rancor, com ressentimento. Você vai ter um monte de sentimento que vai vir sobre a tua vida, porque você acaba sendo codependente da outra pessoa. Agora, quando você perdoa, você não está preso a nada. Essa codependência é como se fosse uma algema, como se fosse uma corrente, alguma coisa que te ata e você não consegue ir para frente. Então, a gente não pode falar de tamanho de pecado, pecadinho ou pecadão, sem ter o conceito de graça e sem ter o conceito de perdão, né? Perdão na Bíblia significa absolver e não condenar alguém pelo erro que cometeu. Isso quer dizer que quem perdoa não considera ofensa. Quem perdoa, ele divide com a outra pessoa e não vai culpar o outro, né? Ou seja, você deixa de ter essa dívida porque você perdoou, né? Não tem aquele sentimento de que eu devo alguma coisa. E muitas das vezes eu acho que isso serve até como desculpa, né? A você quer fazer alguma coisa e isso te prende, falar, ah, então por causa disso não foi, ou por causa disso foi, e aí sempre vai ter uma desculpa. Na verdade, você acaba ficando atrelado a essa pessoa por falta de perdão, né? Uhum. Mas na Bíblia aparecem dois tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão de Deus. O perdão que Deus dá para você e para mim pelos pecados que nós cometemos, né? E o segundo perdão é o perdão humano, como condição para ser perdoado. Então vamos ver o primeiro tipo de perdão, que é
o perdão de Deus. E aí você me perguntaria, pastor, o que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é o perdão divino. É uma bênção concedida por Deus. Ele não atribui a culpa pelas ofensas daqueles que se arrependem e creem nele. O perdão de Deus é uma dádiva de graça. É um favor que você e eu nós não merecemos. Mas ele nos dá, sabe por quê? Por amor. Ele nos dá por amor. O Senhor Deus dá provas da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, quando não imputa o castigo pelos pecados daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que entregam sua vida, daqueles que começam esse processo de santificação, esse processo de transformação. Seja qual for o mal que você cometeu, no presente ou no passado, Deus é misericordioso para te perdoar, para perdoar cada um de nós. Contudo, para obter perdão de Deus, nós precisamos de algumas coisas. Então, abra a tua Bíblia lá, em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. Arrependimento é não fazer mais. Arrependimento não é remorso. Por exemplo, Judas, o que entregou a Jesus, ele teve remorso. Quando ele jogou as moedas, era por remorso, não era por arrependimento. Eu posso até te dizer que eu creio que se ele tivesse se arrependido, ele teria recebido o perdão de Jesus, ainda que estivesse na cruz. Mas não, ele teve remorso. Então, é muito importante que você e eu tenhamos isso muito claro. Remorso é uma coisa e arrependimento é outra coisa. Arrependimento é quando você realmente não faz mal, não vai fazer mais. Você se arrependeu. Cara, eu fiz uma burrada, eu não devia ter feito isso, então estou arrependido. E remorso é falar, oh, eu fiz, né? Eu fiz, poxa, eu não devia ter feito, né? Ah, mas eu já fiz, né? Não tem problema. Não vai, não vai causar nenhum problema. Não importa se vai causar problema ou não. Ou seja, você e eu, para que a gente possa ser perdoado, nós temos que nos arrepender. Acho que aí entra um pouco também a humilhação, porque quando nós pedimos perdão, para o nosso orgulho é muito difícil, né? Então, quando nós não abaixamos o nosso orgulho, a gente não consegue pedir perdão, né? Ainda que seja só o perdão de Deus. Uhum. Né? Eu preciso me arrepender. E o que mais que eu tenho que fazer? Abra a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento sempre. Crer em Cristo Jesus não é só crer, mas é também ter uma transformação da tua vida. Né? Então, a fé em Jesus Cristo, que sofreu e morreu por cada um dos nossos pecados. Então, nós temos que ter essa fé, temos que crer e temos que nos arrepender. Sem isso, ainda não existe o perdão de Deus. Mas, para que você possa realmente ser perdoado por Deus, abra sua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não basta só arrependimento, não basta só crer em Jesus. Eu preciso confessar. E muitas vezes é mais difícil você confessar do que você pedir perdão. Confessar é você dizer para Deus, Senhor, olha, eu errei nisso, eu fiz isso. Confessar o teu pecado. E aí você vai dizer, eu fiz isso e agora eu me arrependo. E eu preciso do teu perdão. Então, você vai ter o perdão de Deus. A confissão de todas as falhas é importante para que você e eu,
para que nós possamos ter esse perdão. Então, na verdade, é uma trilogia aí, né? Arrependimento, entrega da nossa vida para Jesus e confissão dos pecados. É isso. E Deus vai te perdoar. Fácil? Falando é fácil, mas não é tão fácil assim quanto a gente fala, né? Além de crer, arrepender e confessar, também nós precisamos perdoar-nos uns aos outros. Tem que haver o perdão. Jesus ensina sobre essa importante condição estabelecida para recebermos o perdão de Deus. Nós mesmos devemos perdoar uns aos outros. E esse é o segundo tipo de perdão, o perdão humano. O perdão humano tem a sua essência amor e bondade, sendo também uma expressão de humildade. Perdoar é um ato de misericórdia pessoal, mas também uma característica de confiança e obediência a Deus. Se o Senhor diz que a gente deve perdoar, né, quando ele fala lá no Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm que se perdoar mutuamente. Um tem que perdoar o outro tem que perdoar um. Não dá simplesmente para a gente achar que eu só peço perdão, mas eu não perdoo. Não existe isso. É uma via de mão dupla, né? Tem que ir e voltar. É fazer com o outro também o que você gostaria que fizesse para você, como amar ao outro como a ti mesmo. Então, se eu quero ser perdoado, então nada mais justo também que eu perdoar. Ou seja, o perdão faz parte da obediência a Deus, né? Quando amamos a Deus acima de tudo. Lembra que a gente tem falado sempre quando você coloca Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, a consequência é a obediência, nós obedecermos. E também amamos e perdoamos o nosso próximo. Isso aí é consequência. A Bíblia nos encoraja e adverte o pecador a perdoar, assim como Deus nos tem perdoado, né? Então você tem aí uma forma muito fácil de receber o perdão de Deus e o perdão humano. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, olha, essa via de mão dupla tem que acontecer. Você quer o perdão de Deus? Então você tem que perdoar. Ah, mas eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar. Isso não vai acontecer. É o que diz a palavra, né? Jesus nos dá esse alerta. Naturalmente, ofendemos e somos ofendidos. Contudo, devido à dureza do nosso coração, gostamos de receber, mas resistimos muitas vezes em dar o perdão aos outros. Perdoar alguém é demonstrar que recebemos e compreendemos o perdão de Deus. Ok, feita a base para entendermos se existe pecadinho e pecadão, vamos ao estudo. Aleluia! Chegamos? Chegamos. Já estamos com base, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é a definição de pecado. O que é pecado? Então, você vai lá no dicionário e a gente vai ver o que é pecado. Pecado diz respeito a algum preceito religioso,
quando uma lei ou ordem dentro da religião é contrariada. É isso que ele está dizendo aqui. Transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. Transgredir é ir além de alguma coisa, é atravessar, é romper fronteiras, não cumprir, não observar ordens e não observar leis, infringir, violar. Então, quando ele fala aqui de violação, né, o transgredir é isso. Desobediência das regras colocadas por Deus e de seus mandamentos. Violação de alguma norma e ou dever descumprimento das normas de uma empresa ou de uma entidade. Isso quer dizer violação de alguma norma, que ele coloca aqui no dicionário. E erro, aquilo foi um pecado musical. É quando a música ou a letra da música é errada ou modificada. Então, isso é um pecado. Hã? Na Agora, verdade, é como se fosse fugir da essência da coisa. exatamente. Uhum. Então, quando você foge da essência de Deus, quando você foge da essência dos mandamentos que ele deixou para nós, quando você foge da essência de regras, das essências das regras, você está cometendo um pecado. Então, em termos mais simples, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. Deus, ele não se relaciona com o pecado. E a gente vê muitas vezes cristãos dizendo assim, não, porque Deus está comigo. Só que o cara está com uma vida toda atrapalhada aí, tá fazendo um monte de coisa errada. E, desculpa, você está equivocado, porque Deus não está com você. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Ele se relaciona com o pecador, mas com o pecado não. Então, eu posso cometer pecados, não é? Mas eu não vivo no pecado. Essa é a diferença. Essa é a diferença da relação. E existe o pecadinho e pecadão? Ok. Então, o que é pecado na Bíblia? A Bíblia deixa claro que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Mas alguns pecados têm consequências mais graves que outros. Não existe uma hierarquia clara de pecados estabelecidos na Bíblia. Devemos evitar todo tipo de pecado, por mais pequeno que seja. Mesmo assim, alguns pecados têm castigos mais severos. Então, aqui a gente já começa a entender que o pecado ele tem consequências. Pecado é pecado para Deus, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, ok? Isso é pecado. Sobre se tem pecado maior ou pecado menor, a gente vai estudar ainda isso, mas o que a gente pode já dizer para você é que as consequências do pecado, conforme a palavra, elas são diferentes. Não é o mesmo pecado, a mesma consequência, não. O pecado que você cometeu, quando você mente, por exemplo, você vai ter uma consequência. Quando você mata, você vai ter outra consequência. Então, nós vamos ficar por aqui hoje para deixar mais esse gostinho para você, um gostinho de, olha, aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar numa conclusão, e eu espero que você tenha essa conclusão. Todos esses textos que nós demos, todas essas definições, é importante que você escreva, né? Eu, por exemplo, eu guardo mais quando eu escrevo. Então, é importante que você escreva, né? E confira os textos bíblicos com a tua Bíblia. Porque a palavra é viva, cada vez que a gente vai buscar na palavra esses textos, esses versículos,
quanto mais Deus se revela para cada um de nós. Então busca aí, porque Deus tem muita coisa para revelar para você e para mim. É isso aí. E se prepare, né? Se prepare que eu te vejo na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente vai continuar falando sobre pecadinho e pecadão. Se isso é bíblico ou não. Nós vamos para a parte 2, onde nós vamos trazer aqui textos bíblicos e para que você conclua. Você não tem que concordar comigo, você tem que ter a tua conclusão a respeito. O Espírito Santo que fala comigo é o mesmo que fala com você. E temos que estar prontos para ouvir e tardios até para falar, né? É o que... Vamos estar juntos nessa caminhada, desvendando os mistérios que Deus tem para cada um de nós e saber da verdade, né? Quantas coisas nós ouvimos falar, quantas coisas são palavras, mas além das palavras é o sentido de tudo isso para as nossas vidas, como nós vamos viver a partir dessas verdades. É isso aí, é isso aí. E eu quero te dizer que domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Né? Então você prepare aí os seus elementos, aquilo que vai representar o corpo de Cristo, aquilo que vai representar o sangue de Jesus. Né? E lembrando que nós estamos começando o mês de junho e toda primeira quarta-feira de cada mês nós temos a nossa reunião mensal de oração. Então esses pedidos que vocês estão vendo aqui atrás, nós oramos por ele todos os dias. Se você tem algum pedido, manda para nós. Esses pedidos são confidenciais, a gente não passa para ninguém, fica só entre a Nilce e eu, e nós oramos por eles. Então você pode orar e falar, Senhor, abençoe cada um desses pedidos, porque olha, tem coisa aí do arco da velha. Né? Então, pessoas que necessitam de milagres. Então vem com a gente também, na próxima quarta-feira a gente vai estar junto, orando, buscando no altar do Senhor, intercedendo por pessoas que buscam de Deus um milagre. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nos vemos no domingo com a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Te esperamos lá. Deus abençoe.